Ai, vamos lá pro próximo pauta, vamos lá, né? Dudu Bolsonaro tava no Twitter se achando, né? Vamos lá. Governo Trump confirma que os Estados Unidos podem sancionar Moraes. Secretário de Estado americano, Mark Rubio, fez revelação nessa quarta-feira durante audiência com parlamentares norte-americanos. O que rolou? Um parlamentar norte-americano, republicano, de uma ala bem rock and roll, à direita ali, a turma maga, nem sei de que estado ele é. Ele comprou a tese da turma bolsonarista, que é ligada a eles e que tem proximidade. A gente sempre falou, esses caras têm proximidade, sim. E jogou lá, né, numa audiência com o Marco Rubio, a pergunta, né? Você não vai fazer nada contra os excessos do Alexandre de Moraes, os crimes do Alexandre de Moraes. E o Mark Rubio, que é secretário de Estado americano, ele falou pela primeira vez sobre o tema. Ele falou que está estudando algum tipo de sanção contra o Alexandre de Moraes dentro daquela lei Magnitsky, que acho que é um instituto legal criado há talvez 10, 15 anos atrás. Eu chuto que seja mais ou menos isso, tá? Que punem, vamos dizer, violadores de direitos humanos, terroristas e tal, vamos dizer, com medidas que impactam o patrimônio deles, ou dentro dos Estados Unidos, ou através de empresas americanas. A grosso modo seria isso. Ele não falou o que vai fazer, ele falou que está estudando, que pode ser que tenha medidas dessa natureza, o que naturalmente pegou o público bolsonarista. Começou! O Eduardo Bolsonaro tá se achando e tá lá, puta, vamos fazer, vamos acontecer, né? Eu gosto de botar a bola no chão nessas horas e ver o que tá rolando. Porque é o seguinte, é uma sinalização de que o governo Trump vai atuar contra um agente da Suprema Corte do Brasil que é referendado pelos seus pares. O que eu quero dizer é o seguinte, entre a fala do Mark Rubio e a ação do Donald Trump, tem uma decisão com consequências diplomáticas pra lá, né, a relação Brasil-Estados Unidos, e com consequências políticas aqui, colossal. Se o governo Trump fizer isso, entendam, talvez um dos maiores momentos de tensão institucional entre o Brasil e os Estados Unidos na história dos dois países, né, na história da relação entre os dois países. Por quê? Entendam da seguinte maneira, o Alexandre de Moraes faz o que faz, e no meio das coisas que ele faz, tem muita coisa, no mínimo, muito questionável. Ele faz o que faz, não é que com aceite, né? Não é que os ministros estão, olha só, não, ele faz o que faz com apoio institucional de todos os ministros da Suprema Corte e com o aceite, ora tácito, ora bem claro, por parte dos outros poderes. Ora, o Senado, o que eu quero dizer, o Senado brasileiro, ele poderia, se ele discordasse do Alexandre de Moraes, sair fazendo convocações, não faz, pelas mais diversas razões, de ministros do Supremo. O Poder Executivo referenda e apoia, e os instrumentos do Poder Executivo, Polícia Federal, são utilizados pelo STF à torta e direito. Os outros ministros do STF referendam e votam as decisões do Alexandre de Moraes. Quando é necessário votar e levar para o plenário uma prisão, alguma coisa, eles votam. Não há entre eles oposição assim aberta. Portanto, essa sanção vai ser apenas ao Alexandre de Moraes ou ela vai ser até os demais ministros? E mais, os demais ministros serão solidários ao Alexandre de Moraes? E mais, os outros poderes serão solidários aos demais ministros do Alexandre de Moraes? Você está entendendo onde eu vou chegar, Riso? Sim. Essa ação, se o governo Trump for tomar, essa ação ela tem que ser entendida nas suas consequências, tá? Porque ela geraria consequências que iriam unir institucionalmente inúmeros poderes, inúmeros agentes políticos. Assim como pode, sei lá, através do medo, assustar vários deles. Eu sei de vários políticos do Centrão, não vou citar nomes, que tem muito patrimônio nos Estados Unidos. Mas as consequências iriam para esta ordem? As consequências na relação diplomática Estados Unidos-Brasil iriam para esta ordem? Os Estados Unidos se empenhariam num conflito diplomático deste tamanho, nesse instante, para beneficiar uma agenda de um aliado político local do Trump? Porque todo mundo sabe quais são as eventuais consequências disso ser transformado numa ação. Eu não vou cravar, porque o governo Trump tá muito louco. Ontem vocês devem ter visto o governo Trump mostrando, o Trump mostrando pro presidente da África do Sul imagens de discursos racistas lá, hoje do governo sul-africano, de dirigentes partidários da África do Sul contra brancos lá.
Então, né, é um governo muito louco. Mas muitas vezes o governo Trump ladra e não faz. Basta ver a guerra tarifária que virou né, late, terminou com a China como adulto na sala. Latiu, inclusive, pro Brasil e terminou o Brasil e os Estados Unidos, assim, de mão dada, passeando no parque. Então, entre, né, o barulho, o ladrar, né, o latido dos cachorros e a ação, tem um espaço muito grande. Até porque eu acho que se algo acontece de verdade, você teria, para os Bolsonaro, dada a natureza política do julgamento do Bolsonaro, não sei se o Rizzo concorda, você teria, para mim, consequências gravíssimas contra o Bolsonaro. Gravíssimas. Uhum. Porque o sistema aí, assim, aí eles iam se juntar e iam botar pra fuder. O que eu acho que é, o que eu suspeito que seja, aí podem gravar, podem recortar o que eu tô falando aqui, o que eu suspeito que seja, pra mim é um instrumento retórico muito importante para que os Bolsonaro demonstrem que, olha, o mundo, os Estados Unidos, reconhecem o que tá acontecendo aqui é absurdo. É muito parecido quando os petistas iam na ONU falar que a Dilma foi alvo de um negócio ilegal, lembra isso? Ah, a ONU, não, um órgão tal, falou tal coisa. Tem efeito prático nulo, mas tem um efeito retórico que sustenta a narrativa de um determinado grupo político. Entendeu? Eu ficarei surpreso se algo de fato acontecer. E se eu fosse eles, eu ficaria preocupado com o jogo, com as consequências ali. Aqui, quer dizer, teria isso, né? Posto isso, eu acho que isso se encaixa muito mais em jogos narrativos do que qualquer outra coisa. Ah, os caras botaram, Estados Unidos não perdeu a guerra comercial. Pô, cara, os Estados Unidos saiu complicado dessa guerra comercial que eles montaram, essa brincadeira tarifária aí. Tanto que eu acho que o status da China foi elevado nesse jogo. Os caras mandaram agora. F Xandão, dessa vez não sobrou nada pro Shed. Eu tô muito curioso pra ver as respostas e a dança institucional que a gente vai ter aqui, tá? O Igor Gadelha, um sujeito que eu considero desprezível, que trabalha no Metrópolis, né? Ele que expôs lá o endereço da Amanda, não se esqueça nunca, Rizzo, botou aí, saiu matéria, falou: Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump e Moraes. Após a ameaça de governo Trump de sancionar ações contra Alexandre de Moraes, a ordem de Lula é de que Itamaraty reaja com firmeza. Pode ser. Lula orientou Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça do governo, blá blá blá, beleza, vai. A ameaça foi exposta, blá blá blá, beleza. Lula, segundo apurou a coluna, ordenou que Itamaraty reaja pelas vias diplomáticas. A ordem do presidente da República foi comunicada diretamente a Moraes por ministros do governo que procuraram o magistrado na quarta-feira após fala de Rubio. De acordo com o ministro de Lula, Moraes está tranquilo em relação à ameaça, embora outros ministros do TFS tenham agido com indignação. Abre aspas. Moraes é vitalício, Trump não, disse a coluna um auxiliar presidencial. Esse negócio dos Estados Unidos nunca foi a praia dele, emendou. Dando a entender que ele não tem bens nos Estados Unidos, ele não tem casas e coisas nos Estados Unidos, portanto ele caga pra isso, né? Sim e não. Sim e não. Existe um efeito simbólico de ser alvo de um tipo de sanção vindo de um governo que, goste ou não, ainda é o governo americano, e ainda é um governo, né, a porra do país mais poderoso do mundo, atestando que, olha, vimos coisas erradas aí. Naturalmente que eles estão querendo dizer, o governo Trump passa, já vem um governo democrata e cancela isso em nome das relações e tal. E aí ainda falam, o Moraes é vitalício, o Trump não, né? Vamos lá. Ordem do Itamaraty é não reagir pela mídia. No Itamaraty, diplomatas afirmam que a reação de Trump não será reação a Trump não será pela mídia. Pera, eu já li isso. No STF, apesar da indignação, a estratégia também é não reagir publicamente. Procurados pela coluna, nem Moraes nem ministros como Barroso e Mendes quiseram se pronunciar sobre a ameaça do secretário de Trump. A única reação pública até o momento partiu do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, o Bessias. Sem estar a fala de Rubio, o ministro do governo Lula escreveu que a boa convivência dos países pressupõe reciprocidade entre eles. Abre aspas. No Brasil, valorizamos e nos orgulhamos do princípio da separação dos poderes. A magistratura nacional independente é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. A democracia não pode existir sem a independência entre os poderes. Nossa, o cara é uma máquina de platitude, né, velho? Respeitamos a soberania de todas as nações e a boa convivência pressupõe reciprocidade. O ministro do governo Lula disse ainda que a histórica relação de parceria, amizade e benefício mútuo entre os países amigos, blá blá blá, Sprubbles, a ameaça do governo Trump. O secretário de Trump da declaração posso questionar, blá blá, beleza. A fala do Rubio, né, foi exatamente essa, ó.
Isso está sob análise neste momento. E há grande possibilidade que isso aconteça, disse Rubio ao responder à pergunta feita pelo deputado republicano Corey Mills. A pergunta dele, né, ela mencionava essa lei Magnitsky aí. Que, vê de quando é essa lei? Põe aí, lei Magnitsky. Eu não sei se é do governo Bush ou do governo Obama. 2012, é do governo Obama. É isso, a lei do governo Obama. Ela tem, vamos lá, ó, a lei Magnitsky, formalmente começou a revogação Jackson-Vanik da Rússia e Moldávia, é um projeto de lei bipartidário sancionado pelo presidente Obama, com a intenção de punir autoridades russas responsáveis pela morte do advogado tributário russo Sergei Magnitsky em uma prisão em Moscou. Né? Enfim, é para punir, vamos dizer, agentes públicos ou eventualmente privados que cometem crimes, violações de direitos humanos na órbita de patrimonial e, sei lá, no uso de sistemas bancários, de serviços norte-americanos, tá? Eu acho que isso tem um efeito moral, sim, sobre o Moraes. Isso teria um efeito moral se aplicado pelo Trump. Mas dado que haveria uma solidariedade entre ministros do STF e uma compra do barulho, eu acho que eles comprariam a briga. Então eu não sei se isso é muito bom pro Bolsonaro. Você, além de terminar de unificar esses caras ao redor do Moraes, qual é o dano que eles podem ter? É um dano específico ali. Se isso se tornar uma briga generalizada que atinge outros ministros, entendeu? É um dano específico. Aí, qual o dano que o Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, pode, nesse cenário, ter? É grande. Lá, naturalmente, né, o cenário muda, nada é uma fotografia. A fotografia do momento é um STF com essa composição de Câmara, com essa composição do Senado, num governo Lula. Agora, e daqui 2 anos? Quando nós estivermos falando aqui em 2027, pode ser que não esteja, esse live nem esteja acontecendo mais aqui em São Paulo, né? Pode ser que nós estejamos lá com nossos parlamentares lá em Brasília, ou elegendo o nosso presidente da República da Missão, tá? Mas pode ser que em 2027 a gente esteja vendo um governo não lulista, deixando o STF isolado, e aí o STF tendo que, né, a coisa mudando muito de figura. Inclusive tá saindo matérias na imprensa dando conta de que o Moraes, dando conta que o Bolsonaro está exigindo do Tarcísio uma declaração pública de que, caso o candidato a presidente, ele irá anistiar o Bolsonaro. Ele vai dar, como é que chama? Um indulto. Acho que se é indulto ou uma anistia. Ele vai basicamente salvar o Bolsonaro da cadeia caso preso. Ele está exigindo publicamente do Tarcísio uma declaração nesse sentido. O que, a meu ver, atrapalha o Tarcísio na relação dele com o STF, entendendo que a candidatura do Tarcísio seria uma candidatura de conveniência entre todos os agentes do Centrão, STF e tal, que é como esses caras sonham.